Estamos ao vivo. Que maravilha, né? Quando a gente diz, hoje eu quero aprender um pouquinho mais, né? Todos podemos aprender, né? Todos podemos fazer a nossa vida mais bela, né? Quando isso acontece, a gente fica feliz, né? Eu, você. Então, a nossa realidade é pensar, o que fazer para viver melhor, né? Hoje, quando eu vi, né, que diz assim que teu passado te limita, então vamos pensar no hoje, pensar no agora, fazer ele ficar diferente, né? Ele cheio de prosperidade. E às vezes a gente fica desacreditado, né? Desacreditado naquilo que a gente quer fazer, né? Então, e a gente tem que pensar, né, que desde cedo a gente pode moldar a nossa a identidade, né? O que nós queremos. Então, use a descrença, né? Porque às vezes a gente está meio caído, meio triste. Use a descrença como combustível, né? E prove para si mesmo, né? Não para os outros. O que eu quero ser? O que eu quero fazer? Prove, você é o grande, né? Você é a pessoa importante. Então, prove para si mesmo, não para os outros, né? E pensar que seu passado te limita. Não, teu passado não te limita, ele se transforma, porque o passado é um impulso, né? Porque você sabe o que passou. Corra com ele e não dele. Então, quando você enfrenta aquilo que você quer, você vai mais longe, né? Então, a vida é uma busca diária, né? Então, a falta de foco em meio de caos familiar, a gente perde, às vezes, a direção, né? Então, busque a sua energia para aquele objetivo que você quer. E o propósito firme, ele é estabelecido internamente, né? Interno. Então, quando você lá dentro, né, do seu coração dizer, puxa, aquilo ali eu quero para a minha vida, isso ali eu desejo para a minha vida, né? É só focar, né? Eu gosto muito dessa frase que diz assim, o que eu preciso fazer para as coisas que dependem de mim? O que eu preciso, né? Focar naquilo que pertence para mim, né? Que é meu. E quando tudo explode, né, à volta da gente, você sente às vezes sem saída, né? Então encontre, né, uma trincheira, como se diz antigamente, né, interna, e a paz começa dentro, mesmo numa guerra. Quando a gente pensa nisso, a gente toma a decisão que quer e faz o que quer para a vida da gente, né? E quando a gente sente-se que deriva, né, sem direção e sem esperança, é ruim, né? Mas quando mantém viva uma rotina mínima, né, nem que seja de pequenos gestos que sustenta a esperança, então não desiste. Quando ninguém pode ver o seu esforço, não desiste, vai lá e faz, resolve, né? É uma coisa menos, né? Eu gosto muito de colocar assim, o que é prioridade, chegar lá e fazer. Já fiz, não vou mais pensar naquilo, aquilo ali já está feito, eu vou buscar outros, né? Outras coisas melhor. Então, continue mesmo sem plateia, né? Mas a sua resistência é a sua assinatura invisível. Puxa, quando você coloca ali, puxa, eu sou resistente, né? E essa resistência é invisível, ninguém te tira, é teu. Então, às vezes no desespero, né, a gente rouba a fé. Então, e quando a gente rouba a fé, né, a gente mesmo sobre o sol escaldante, né, escolhe agradecer por ainda estar vivo. Então, ó, vai, faz, né? A vida é isso, né? A mesma coisa quando a gente faz meditação, né? Que a gente coloca lá o pé, né, no chão e a gente diz, né? Ele começa lá pelas pontas, né? Dos dedos do pé. Então vai subindo, né? As energias boas. Então é isso aí. Vai em frente naquilo que você quer, né? E compartilhe com o peso de quem está ao seu lado, porque a dor é repartida, ela é menos cruel. Então, em cada momento que você vai aprendendo, você também não vai dependendo. E quando a fome, né, e a sede falam mais alto que a razão, todos nós, né,
Então, mantenha a mente ocupada quando isso acontece. Mantenha a mente naquilo que você quer, com esperança, né, nas histórias que você quer para a sua vida. E a mente alimentada sustenta o corpo. Então, você tem que estar com a mente alimentada no hoje, no agora, né? Não com depois, né? E quando a gente pensa assim, eu sou prisioneiro das circunstâncias, né? Então, pensa ali, eu não quero ser prisioneiro, né? E reescreva a narrativa eterna que você quer. Então, a sua liberdade começa com o pensamento. Poxa, quando você pensa que toda liberdade começa com o pensamento, você vai colocar pensamentos bons na sua mente, pensamento que te leva mais, né? A querer mais. Às vezes o corpo está fraco, né? Mas a mente segue tenta seguir com o mesmo caminho. Então, fortaleça a mente, né? Com decisões. Eu aguento mais um dia. Quando a gente diz eu aguento mais isso, parece que aquela força, né? Ela multiplica. Então, tá hoje meio assim que não fez. Não, eu vou fazer, eu aguento mais isso, né? Porque às vezes, né, o abuso ele continua, mas parece que ele quebra o espírito. Então lembre-se, você é que faz com que você é. E a escolha fazer com isso, né? Então você não é o que faz que você, que falo de fase, que falo de você, você não é. Então é o que você escolhe, é fazer com isso. Então, tem duas coisas aqui que tem que, às vezes, parar e pensar. Você não é o que faz com você, é o que você fazer com isso. Então, isso ali é um momento, assim, de parar. Eu estou fazendo certo, né? O que faz comigo e o que eu escolho fazer com isso. Então, é um momento de parar e pensar, dar uma respiração, né? 3 vezes, né? Ou contar até 10, né? Antigamente dizia, conta até 10, está nervoso. Então, ser tratado como menos... Ser tratado com menos que ser humano, então preserve a sua identidade silenciosa, né? Sua postura às vezes fala mais do que sua condição. Então, você postura naquilo que você quer, firme, isso faz toda a diferença. Então, ser forçado, né, a sorrir para esconder a dor é brabo, né? Mas permita sentir, mas a escolha não é se render. A dor não é a identidade. Então, quando a gente sabe que ser forçado para sorrir, para esquecer a dor, a gente permite, né, as escolhas que a gente faz. E não se render, né? Porque a dor não é a identidade. Quando a gente sabe isso, a gente mesmo se evolui, né? Diz que a vergonha do que viveu no cativeiro não é, né, lá escondido pensando, porque honre aquilo que você fez, a sua convivência, né? Porque você é o que era para... Você venceu o que era para destruir. Quando você coloca isso na sua mente, ninguém tira de ti. Eu honro, né? Eu venço o que eu quero, né? Então, quando a gente coloca isso Então, honre o que você faz, honre, porque você já venceu o que era para te destruir. E daí você já vê, puxa, eu já venci isso ali, né? Eu gosto muito desse pensamento também. O outro tem tanto, né? Eu não fico pensando que o outro tem, eu digo, puxa, quanta coisa eu já fiz, quanta coisa eu consegui, né? Então, ali vai te valorizando, né? E quando tudo o que te resta é suportar, né? Às vezes a gente diz, aguente mais um pouco, né? Fale para vocês mesmos, aguente mais um pouco, porque às vezes vencer é simplesmente não quebrar. Então, isso aí nos deixa mais em pé, né? O inimigo tenta calar a sua voz interior, né? Mas você sabe, sussurra lá dentro de você, né? Eu sou mais forte do que isso. E quando a gente diz eu sou mais forte do que isso,
a gente, sem querer, né? A gente fica em posição de forte, né? A gente vê lá aquela foto da Mulher Maravilha, né? Que fica lá em frente, forte. E quando a gente coloca algo na mente que a gente fica forte, a gente mesmo consegue, sem querer, colocar em pé. Então, busque isso para a sua vida, né? E muitas vezes as pessoas perdem a visão do futuro, né? Mas imagine um amanhã mesmo embalançado, né? Mas você tem uma mente que precisa de horizonte, né? Precisa pensar lá longe, né? Aquilo que você almeja chegar e trazer ele para perto. O que eu tenho que fazer para chegar lá, né? E um dos momentos mais grandes da vida da gente é sentir que Deus não te esqueceu, né? Então, isso te leva a você fazer mais e mais coisa para a sua vida, né? E às vezes a gente não para, né? Um minuto, né? E ore. E é muito bom quando a gente para e ora sem sentir, né? Mesmo sem sentir, mas Deus escuta além das suas palavras. Então, tudo eu vou fazer, eu vou colocar na posição certa, eu vou fazer aquilo que eu almejo, né? Às vezes, eu gosto muito do exemplo do rio, né? O rio nasce lá em cima, pequenininho, bem pequenininho, e ele, quando ele quer, ele segue em frente, né? Ele não importa se tem buraco, pedra, né? A natureza é muito bem feita. Quando a gente conecta na natureza, a gente vê que ali está a sabedoria. Então, nós também, nós temos que ir em frente. Às vezes tem uma pedra no caminho, um barranco, seja o que for, né? Os problemas todo mundo tem, mas vai vencer, né? Porque a gente tem que se sentir valorizado naquilo onde quer chegar, né? Você fala muito em propósito. Propósito é aquilo que a gente gosta de fazer, não é serviço. Mas propósito é fazer aquilo que você almeja, né? Foca e não parar. Então, tudo é um caminho que a gente quer seguir, mas às vezes a gente está cansado, né? E quando a alma está cansada, ela está, né? Ela fica meio parada para lutar, né? Então, faça resistência naquilo que você tem fé e acredita, né? Em cada respiração há um ato de fé, né? Puxa, eu estou respirando, né? É um ato de fé que você tem, que você ganhou um presente, né? E estar, às vezes, longe de casa sem direção, às vezes a gente acontece, né? Parece que não tem direção para tomar, mas quando você mantém viva a memória de que você quer. Então, em cada caminho, a gente sabe que tem as dificuldades e aquilo que a gente quer. Mas todo mundo, se pensar que já sofreu demais e não aguenta mais, todos nós sofremos, né? Mas a dor é a prova de que você ainda está lutando, né? A dor, né? Então, você não é fraco, você é forjado naquilo que você quer. Então, ser chamado, às vezes, né, as pessoas não ser chamado por rótulo não te diminui, mas responda com atitude aquilo que você quer, né? E que você quer almejar, né? Então, quem você se revela é o que você suporta. Então, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Então, é porque você suporta. Isso te leva a um caminho, né, de escolha, de querer melhor. E querer se vingar do que te feriu não adianta, né? É muito bom quando a gente escolhe o perdão, né, como força. E quem perdoa, liberta primeiro. Então, perdoa, não carrega a mochila de ninguém. Dentro do teu salão da alma só tem espaço para ti e Deus. Até mulher, filho, fica pro lado de fora. Porque você é um guerreiro, né? Você sabe onde quer chegar e a força que você tem. Então, viver em cenas do passado, né? Viver em momentos lá do passado, ele não edita, né? Não é o que você quer, e não é editar um filme mental. Você não é mais prisioneiro da sua memória, você pode seguir em frente aquilo que quer e fazer, né? Você já chegou até aqui, você já tem uma capacidade de ir mais longe. Então, a dificuldade de voltar
às vezes, né, a gente precisa voltar a si mesmo espiritualmente e ver, né, depois de muito sofrimento que passou, e dizer, né, encontrei, né, Deus no silêncio, então, e daí você vê que Ele não te abandonou, Ele só te esperava a volta. Então tudo né, vai, faz, resolve. Você sabe que Ele nunca abandona, né, e está te esperando a tua volta. Então, a dor, ela sempre deixa a raiz profunda. Então, pense em coisas novas, né, o que você quer abordar naquilo que você quer. Então, terem uma história forte da sua vida, do que você quer, mas não se calar por vergonha. Eu quero, eu vou fazer, não importa o que o outro fala, não estou nem aí o que ele falou, o que ele acha, a opinião dele. Eu quero, eu vou, eu sou. Então, a sua dor, aquilo que você quer fazer, aquilo pode libertar muitas pessoas. E você pode dizer, puxa, trauma às vezes bateu na porta, mas eu encontrei a solução. Então, diga a você mesmo, não manda, diz a você mesmo, puxa, eu encontrei a solução, né? Então, por isso que muita gente diz, querer desistir, não, né? Porque a gente quer onde quer chegar, porque a gente tem força interior, e isso ninguém te tira, né? Porque o coração quer, então ninguém te tira. A sua chegada, né? Do que você faz, do que você ajuda, do que você aprendeu, ele vai inspirar outras pessoas a começarem a viver a vida, né, com aquilo que passaram. Isso é muito bom quando a gente pode mostrar com a sua essência, o que você fez, o que conseguiu para chegar onde quer, né? Isso vai te levar a te buscar mais conhecimento e te colocar num outro patamar. Então, reescreva com coragem o sofrimento que você enfrentou. Então você tem uma história maravilhosa para contar, né? E isso é só teu, de mais ninguém. Então comece hoje, né? Alguém para fazer algo novo, né? Então carregar o peso da guerra para sempre, né? Liberte, não fica guerreando com ninguém, nem discutindo, né? Liberte a pessoa. E se você libertar perdoando, o perdão não é esquecer, é escolher não ser mais prisioneiro, né? Então, se liberta quem está ali, que falou umas coisas que você não gostou, que te magoou. Liberta, quanto menos, né? Diz que a energia boa é 7 metros depois, né? Do que você está perto. Então, vai buscar energia boa e vai fazer aquilo que você quer, né? Porque a gente tem que buscar sempre aprender com o que passou. Então, isso que faz a diferença das pessoas que são vencedores. Porque muita gente vai no caminho, mas desiste. E que ficam e não desistem, esses são os vencedores. Eles passam, enfrentam, resolvem, vão em frente, né? Então, na nossa vida, é um caminho permanente, né? Um caminho para chegar lá, mas essa busca tem que ser diária, né? Eu gosto muito dessa, né? De falar ao acordar, né? Buscar o amor todo dia, buscar a graça, buscar a misericórdia naquilo que a gente quer fazer. Isso a gente precisa colocar em primeiro lugar ao acordar, né? Então, quando a gente coloca essas 3 coisas em primeiro lugar na vida, a gente sabe que o que vê, a gente vai dar jeito e resolver. Então, hoje a gente aprendeu muita coisa, né? Que às vezes a gente limita pensar, né? E não tem que pensar muito, passado. O passado, ele te jogou muita sabedoria para o futuro, ele te impulsiona, né? Então, é isso que faz a diferença na nossa vida. E sentir, né? Sentir que Deus não esqueceu, só isso aí já é muito bom, né? E orar mesmo sem sentir Deus, e Ele escuta nossas palavras. Então, tudo
Às vezes já a nossa alma está cansada, né? Demais para mudar, para lutar, mas faça a sua resistência, né? Em cada respiração há um ato de fé. Puxa, eu respirei agora, eu vou conseguir. Eu sou vencedor, né? Você mesmo vai buscando força, né? Outro dia eu fui no José Roberto Marques, eu fui numa palestra dele que teve, e ele dizia, né? As minhas células são vencedoras. As minhas células do meu corpo é vencedora. Quando você coloca isso em primeiro lugar, elas vêm, né? Começa lá pelo solado do pé e vai vencendo, vai derrubando as células ruins. A gente vê que a gente é vencedor, né? A partir das células que nós temos no nosso corpo. Então, essa busca, esse conhecimento de aprender, entender um pouquinho mais aonde você quer chegar e saber que você vai ter muitas batalhas e vai vencer, poxa. E ele começa lá na sola do pé, né? As células vencedoras vão vencer e vai ficar as boas células. E quando ele começa pelo pé e quando chega aqui na cabeça, a gente vê que parece que elas são vencedoras para a nossa vida, para o nosso corpo, né? Então, aprender não quer demais. Entender aonde nós queremos chegar está no coração. Você sabe, você tem essa capacidade, né, de escolher. E essa escolha, né, é só tua, né? Eu vi ali hoje, eu até marquei aqui no papel, eu achei muito interessante, porque aqui dizia assim: Deus faz o ser humano julgar na própria sorte da pessoa. Então, se Deus faz, né, julgar na nossa própria sorte, então nós temos que buscar aquilo que nós queremos, né? O que nós queremos para a nossa vida. Se você tem um rumo, vai achar aonde você quer chegar, né? Muita gente fala de foco, né? E o foco, ele tem que ser nítido, né? Porque quando a gente tira uma foto deslocada, ela fica feia, né? Então, aquilo que você quer, o foco, ele tem que ser bem verdadeiro, bem focado, né? Como se diz. Daí você passa a viver aquilo que você quer, que é verdadeiro, né? Eu gosto muito dessa mensagem, né? Eu queria Blumenau, eu não vou parar em Ascurra, nem em Apiúna. Eu quero ir a Blumenau, eu quero chegar lá. Então, tem que dizer muitos não, né? Até chegar lá. Então, a nossa vida, ela é muitos não, mas daquilo que nós queremos está lá no nosso coração, nós chegamos lá. Então, é uma busca diária. É libertando daquilo que é ruim, né? Eu gosto muito também de falar, né? Desbloqueando. A gente tem que sempre ir desbloqueando aquilo que às vezes vem na mente, né? Que estava lá no passado. E ressignificar isso. Isso te leva a entender que você tem muito mais capacidade. Isso ali no passado passou. Aquilo lá nem existe mais. E busca um novo hábito, né? Nova história, novo. Por isso que hoje em dia diz, faz network para conhecer novas pessoas, para entender com novas cabeças, novos lugares, né? Faça uma viagem para ir lá e ver como as pessoas vivem lá. E tudo isso é um conhecimento que a gente vai buscar. E a vida está aí para nós conhecer, mas nós temos que ir atrás, correr atrás daquilo que a gente quer. Nós somos vencedores se nós buscar e ir todo dia um pouquinho mais, né? Vou chegar lá. Mas não é fácil, mas eu vou conseguir. E essa força vem de dentro, né? Parece que uma força que te joga, vai. Então, a vida, ela, todo dia ela dá presente para nós. É só nós escolher e fazer e resolver, né? E não deixar para amanhã, porque hoje é até a meia-noite, porque 00:01 começa hoje de novo. Então, faça hoje, amanhã vem mais coisa boa. Se vem ruim, você aprende, você nunca... Aquilo que passou, que você achou que foi prejuízo, não foi.
você tira um proveito para a sua vida. E é isso que interessa para nós. Chegar onde nós queremos, aprendendo que nós sofremos, que foi ruim, que foi difícil, né? Mas nós somos vencedores. E eu acredito que cada um de nós tem coração o que quer. Isso ninguém te tira, é só seu. Então vamos caminhar junto, né? Vamos chegar lá na frente e dizer, eu venci. Valeu? Então eu vou terminar minha live, né? Dizer que cada um de vocês são vencedores. Vencedores porque tem no coração aquilo que quer e vão chegar lá. Não desista, porque o mundo é daqueles que insistem. E nem que tem um barranco, mas dá uma voltinha um pouquinho para o lado, que vai ter espaço para você passar. Valeu? Então eu vou terminar minha live, né? 4, 3, 2, 1. Até mais.